Olá, amantes de idioma! Hoje o assunto é vocabulário N5. Fica comigo depois da vinheta que eu te explico tudo. Seja muito bem-vindo, você que ama idiomas ou ama japonês, ou está aprendendo japonês, ou está aprendendo japonês apenas por necessidade, enfim. Seja qual for o latido do meu cachorro. Seja qual for o motivo que você esteja aqui, que você caiu aqui nesse vídeo, seja bem-vindo, fique comigo que você vai aprender bastante japonês aqui comigo. Tá, a ideia desse vídeo aqui é o seguinte, tem níveis de proficiência de japonês que eles mesmos fizeram os padrões deles e dividiram entre N5, N4, N3, N2, N1. E N5 é o mais básico de todos. E para você, se você quiser fazer o teste de proficiência em japonês no N5, você precisa saber o número X de palavras. É mais ou menos 600 palavras, tá? O que eu fiz? Eu peguei essas 600 palavras e dividi em blocos de 20 e apresento essas palavras, todas elas que é necessário para que você consiga passar no teste de N5. Separei em blocos de 20 e apresento para você o significado delas e a aplicação em alguma frase de uma maneira minha. Ok? Então vamos fazer isso, vocabulário N5, parte 4, tá? Tema dela, papelaria, ou seja, coisas que a gente usa papelaria para escrever, para pagar, alguma coisa assim, e coisas que se envolvem com a nossa casa, alguns móveis, enfim. Esse daí é o tema de hoje, né? Então nós vamos lá, a primeira palavra que nós temos aqui é Keshigomo, borracha. Deixa eu ver se eu consigo redimensionar isso um pouquinho melhor. Muito bom. Ok. Vamos lá, né? Keshigomo, borracha. Primeira frase. Keshigomo de dio keshimasu. Olha só. Temos dois kanjis iguais ali, né? Deu para perceber? Keshigomo de dio keshimasu, né? Então, keshi significa apagar. E gomo, borracha de apagar, né? Ou seja, Keshigomu de, ou seja, com a borracha, de é letra, keshimasu apagar, ou seja, apago as letras com a borracha. E a segunda frase aqui, bem interessante, tá? Elas são meio fora da curva, tá? Quero que o impacto dessas frases te ajude a memorizar o significado delas, tá? Aqui nós temos Keshigomu de tsuki o keshimasu. Eu apenas troquei de por tsuki. Tsuki significa lua. É claro, a gente não consegue apagar a lua com a borracha. Não tem como fazer isso. Né? Mas por essa frase ser fora da curva e esse desenho que está aqui em cima retratar isso que é fora da curva, só causa um impacto maior do nosso cérebro, porque é uma coisa que diferente. E aí a gente aprende com mais facilidade, tá? Isso é neuroaprendizagem pura, mas não fala para ninguém não, tá? Keshigomo, borracha, primeira palavra. Vamos para a segunda. Segunda palavra qual seria? Eita, deu bug aqui. Hasami, hasami que significa tesoura. Hasami de kami o kirimasu. Hasami de kami o kirimasu. Hasami, tesoura. Hasami de, com a tesoura. Porque a tesoura é a maneira que eu realizei a ação. O instrumento, na verdade, né? Kami, papel, kirimasu, cortar. Eu corto o papel com a tesoura. E tudo bem. Todo mundo faz isso, né? E agora isso daqui. Hasami de jikan o kirimasu. Jikan significa tempo. A gente não consegue cortar o tempo com a tesoura, né? A ideia é fora da curva, mas é exatamente isso. Eu corto o tempo com a tesoura. E aí, para nós imaginarmos melhor isso, imagine essa tesoura ela cortando o relógio, né? Olha, tá? Então, pelo impacto das frases, o objetivo é, pelo impacto das frases, ajudar a gente a memorizar de uma maneira mais fluida, até mais divertida, por assim dizer, tá certo? Próxima palavra que nós temos aqui, kami, papel. Acabou de sair, né?
Kami ni namae o kakimasu. Kami ni namae o kakimasu. Kami ni no papel. Namae, nome. Kakimasu, escrever. Escrevo o nome no papel. Perfeito? Bem fácil. Kami no e de neko ga odotte imasu. Kami no e de neko ga odotte imasu. Kami, papel, o e em cima. Kami no e em cima do papel. De, ou seja, de é onde se realiza a ação, tá? Essa partícula de merece uma aula só para ela, porque ela tem quatro funções principais. Então, essa daqui seria uma das funções dela que indica o lugar onde é realizada a ação. Então, em cima do papel, que ação foi realizada? Neko, que é o gato. Neko ga é o sujeito que está realizando a ação, por isso a partícula H. Odoteimasu é estar dançando, verbo odoro, ou seja, um gato está dançando em cima do papel desse jeito aqui, ó. Olha que gato bonitinho. O gato está dançando em cima do papel. Ok? Muito bem. Terceira palavra, kami. Vamos para a próxima. Próxima palavra que nós temos aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água. Noto. Noto significa caderno, tá? Vem do inglês. Né? A frase de exemplo está escrito Noto ni kanji o renshu shimasu. Noto ni kanji o renshu shimasu. Noto ni é no caderno, tá? No caderno kanji são os caracteres chineses. E terror. Terror de quem estuda japonês, eu gosto, né? Gosto de saber ler. Escrever não é muito comigo, não. Renshu significa treino, prática, o treino por repetição, tá certo? Então, pratico kanji no caderno, tá? Renshu suru, renshu shimasu. Frase fora da curva. Noto ga sensei ni natte jugyo o shimasu. Mais uma vez aqui, ó. Noto ga sensei ni natte jugyo o shimasu. Noto, caderno. Sensei Ninate se tornou professor, sensei professor Ninate se tornar ou ficar sendo, né? Jugyo, aula, shimasu, realizar a aula, ou seja, o caderno se tornou professor e dá aula. Né? E aqui nós temos caderno professor bonitinho. Eita, nós. Gostei, gostei. Eu gostaria de saber que idioma que está escrito ali atrás, né? Colors é inglês, mas apps, verbs, não sei. Enfim. Próxima palavra. Qual será? Futebako. Futebako, estojo. Futebako ni enpitsu ga arimasu. Futebako ni enpitsu ga arimasu. Futebako, estojo. Ni, no estojo. Enpitsu, lápis. Arimasu, ter. Ou seja, tem um lápis no estojo, ou tem lápises, ou lápis. Eu não sei o plural de lápis no português. Por isso que está no singular, tem um lápis no estojo. Muito bom. E aqui, ó. Futebako ga maiasa uta o utaimasu. Futebako ga maiasa uta utaimasu. Aqui nós citamos o futebako, o estojo é o sujeito da frase. Maiasa é todas as manhãs e uta utaimasu é cantar a música. Eu fiquei imaginando como poderia ser isso daqui. O estojo canta uma música toda manhã. Infelizmente, eu acho não, agora eu tenho certeza. Eu não consegui fazer o estojo cantar. O máximo que eu consegui foi fazer esse lápis cantar. Né? Mas considere-se como estojo. Ok. Tá certo? Muito bom. Então, quinta palavra, futebako, estojo. Vamos para a próxima palavra? Próxima palavra, keisanki. Keisanki, calculadora. Keisanki ni suji o iremasu. É interessante isso aqui. Keisanki ni suji o iremasu. Keisanki é calculadora. Keisanki ni na calculadora. Suji, números. Iremasu, colocar. Ao pé dela está dizendo assim, colocar os números na calculadora. Só que a gente não coloca os números na calculadora, a gente digita os números na calculadora, né? É justamente isso que ele quer dizer. Só que não tem no verbo japonês ou na língua japonesa um verbo para digitar.
Até tem, né? Utsu. Utsu, mas utsu significa bater. Então eles falam bater no sentido de digitar, tá? Mas não tem o verbo digitar mesmo, tá certo? A próxima frase, Kei-san kiga pizza chumon shimashita. Eu esqueço das frases que eu mesmo fiz, tá? Por isso que minha reação é assim. Ou seja, Kei-san kiga pizza o chumon shimashita. Kei-san, que é calculadora, que é o sujeito da nossa frase que é em praticação. Qual ação que ele pratica? Pizza, chumon shimashita, pediu, fez um pedido da pizza, tá? Ou seja, a calculadora pediu uma pizza, né? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha só, a calculadora comendo uma pizza. Ok, enfim, vamos para a próxima. Estou passando vergonha com esse slide aqui. Ie, o ti que significa casa, tá? Pode ser as duas coisas, tá? Ie e o ti também pode significar casa. Ie de terebiomimasu ou uchi de terebiomimasu, tanto faz, mas eu acho que aqui, ó, uchi de terebiomimasu, tá? Uchi de ie de em casa, o lugar onde a ação vai ser praticada ou é praticada, terebi, televisão, mimasu, assiste televisão em casa, tá? Ie ga umi de oyogimasu. Ah, lembrei. Ie ga umi de oyogimasu. Ie, casa, umi, no mar, né? Mar, de, onde se realiza a ação, oyogimasu, nadar, ou seja, a casa nada no mar. E nós temos aqui uma casinha flutuando no meio do mar. Já pensou morar num lugar assim? Peixe não ia faltar. Agora, água potável só quando chovesse, né? Muito bom. Então vamos lá. Próxima palavra, palavra número oitavo. Oitavo é ótima, né? Palavra número 8. Qual seria aqui, ó? Genkan, isso é muito interessante. Genkan é a entrada da casa. Lá no Japão, a entrada da casa, toda casa, por menor que seja o apartamento, tem uma entradinha, que é um lugar onde que você tira o sapato e coloca o chinelo, porque lá no Japão é costume não, você não entrar com o mesmo calçado que você estava usando lá fora, para não sujar a casa, né? Muito bom. Então, toda casinha, por menor que seja, tem uma entrada, mas as casas maiores têm uma entrada bem grande, um espaço bem grande, né? Então, aqui nós temos Genkan ni kutsu ga arimasu. Genkan ni kutsu ga arimasu. Na entrada da casa, né? Genkan ni kutsu, sapato, arimasu ter. Ou seja, na entrada da casa tem sapato, né? E a próxima frase é Genkan de uchujin ga kutsu o nogimashita. Genkan de uchujin ga kutsu o nogimashita. Genkan de, ou seja, na entrada da casa foi realizada alguma ação. Qual ação? O chujin, que é alienígena, kutsu, sapato, nogimashita é se descalçar, se despir, tá? Ou seja, o alienígena tirou os sapatos na entrada. Meu Deus do céu. Essa. A entrada japonesa da casa é mais ou menos assim. Aqui ele já está dentro da casa. Da porta, daquela porta que tem os quadradinhos para lá, seria a entrada da casa, né? Certo? Ok. Olha só. E alienígena ajeitada. Vamos lá, próxima palavra. Parando de brincadeira. Daidokoro. Agora a gente já entrou para as casas, né? Percebeu que a gente já entrou na casa, né? Daidokoro. Cozinha. Daidokoro de gohan o tsukurimasu. Daidokoro de gohan o tsukurimasu. Daidokoro de, essa partícula de você já sabe porque está aí, indica o local onde a ação vai ser ou foi realizada. Gohan, o arroz pronto. Tsukurimasu, fazer, criar. Ou seja, eu faço arroz na cozinha. Próxima frase. Daidokoro de totsuzen konsato o hajimemashita. Daidokoro de totsuzen konsato o hajimemashita. Totsuzen significa de repente, né? Na cozinha, a gente já aprendeu porque é a mesma coisa do de cima. Konsato é concerto, tá? Hajime mashita, começou, verbo transitivo, começar, eu começo alguma coisa. Então a tradução é: a cozinha de repente começou, na cozinha de repente começou um show.
tá? Na cozinha, não é a cozinha. Tá? E aqui nós temos um show, um concerto que começou na cozinha, né? As panelas estão cantando, olha só que coisa. Legal, legal. Próxima palavra, qual será? Rea. Bem, isso aqui pode significar quarto, sala ou cômodo, depende do contexto, tá? Depende do contexto. Geralmente, quando a gente não sabe o contexto, a gente fala logo quarto. Sala e cômodo, depende muito do contexto para a gente chegar a essa conclusão, tá? Rea de hon o yomimasu, rea de hon o yomimasu. Mais uma vez a partícula de está aí para indicar o local onde a ação é realizada. Rea de no quarto, né? On, livro, yomimasu, ler. Leio um livro no quarto. Rea no nakade amega futeimasu. Isso aí não é tão fora da curva, né? Rea no nakade amega futeimasu. Rea no naka, naka dentro, né? Então, dentro do quarto, ame, chuva, futeimasu, caiu. Amega furo significa chover. Ou seja, está chovendo dentro do quarto. Olha só, isso acontece em muitas casas, né? Muitas casas. Aqui em casa mesmo tinha uma goteira lá na entrada. Esse foi meu cachorro, o Mandio, tá? Será que eu trago o Mandio pra mostrar pra vocês? Foi latir, tem uns cachorros latindo lá fora. Ele resolveu latir aqui dentro também. Tudo bem, mas aqui, chovendo dentro do quarto, né? Tá bom. Palavra número 11, mu. 11ª. Doa ou to, porta. Doa ou akemasu, tá? Eles usam 90% das vezes eles usam doa, que vem do inglês, tá? Door. Doa ou akemasu é abrir, abrir a porta. E doa ga watashi ni himitsu o hanashimashita. Olha que legal. Doa ga watashi ni himitsu o hanashimashita. Doa é o sujeito da frase, ele que vai praticar a ação. Watashi ni pra mim, watashi é eu, watashi ni pra mim. Himitsu, segredo, hanashimashita, disse, conversou, falou. Ou seja, a porta me contou um segredo, olha só, olha só. Ah, eu estou escutando a porta aqui, a porta está me contando que esse professor não sabe nada de japonês. Oh, esse. Não vou contar meus segredos aqui, não. Tá pensando o quê? Próxima palavra, 12ª, 12ª, sei lá, 12ª, né? Table, mesa, tá vendo em inglês também, de table, tá? Table de shokuji o shimasu, table de shokuji o shimasu. Quero que você preste atenção nesse prolongamento, nesse risco vertical que tem depois da primeira letra, né? Indica uma prolongação da vogal. T, T, tá bom? T, a primeira letrinha lá em katakana significa T, T, table de shokuji o shimasu. Shokuji significa refeição, shokuji o suru é tomar uma refeição, ou comer, né? Como na mesa. テーブルが空を飛んで逃げました。テーブルが空を飛んで逃げました。Tebro é a mesa, sora é o céu, tom vem do verbo todo que significa voar, e nigemasu, ou nigueiro, é fugir. Ou seja, ele está voando pelo céu fugindo, né? Mas ele fugiu porque está no passado, tá? Está no passado. Todos os verbos que terminam ou em ta, ou em da, ou em masta, é porque eles estão no passado. A mesa fugiu voando pelo céu. Desse jeito aqui, vamos ver? Olha só, temos uma mesa voadora fujona. Ok, 13ª palavra. Isso, cadeira. Isso, cadeira. Isso ni suarimasu. Isso ni suarimasu. Isso ni na cadeira, tá? Suarimasu, sentar, sento na cadeira. Próxima palavra, isso ga gakko ni kimashita. Isso ga gakko ni kimashita. Isso agora é o sujeito da frase ali que pratica ação. Qual são? Gakko, escola. Gakko ni, para a escola. E kimashita, foi. Verbo ir no passado. Ou seja, a cadeira foi para a escola. Nós temos aqui uma cadeira aluna. Ficou engraçado, né?
Fico engraçado. Bom. Próxima palavra, 14º. 14º, Tsukuê, escrivaninha, é o lugar onde você estuda, né? Tsukuê de shikudai o shimasu. Tsukuê de shikudai o shimasu. Tsukuê, escrivaninha, é o local onde eu pratico a ação. Qual a ação que eu pratico? Shikudai, lição de casa. Shimasu, fazer. Então eu faço a lição de casa ou o dever de casa na escrivaninha. Tsukue ga yume o miteimasu. Tsukue ga yume o miteimasu. Yume significa sonho, miteimasu é ver, né? Então eu vejo sonho, estou vendo sonho, não. Estou sonhando, tá? No caso, quem está sonhando, que é um sujeito da frase, tsukue, porque tem a partícula H depois que indica o sujeito da frase. A escrivaninha está sonhando. Quero ver como que isso vai ficar retratado. Tá dormindo, né? Tá dormindo. Ótimo, vamos lá. 15ª palavra, falta mais 6. Fica comigo até o final. Oshire, armário embutido. Isso daqui é muito interessante, tá? Por menor que a casa seja no Japão, ele tem oshire, que é um armário embutido, tá? Eles pegam uma parte da casa, tá? E eles colocam a porta ou de correr ou de abrir, enfim, depende muito, mas já tem um armário. Esses armários são bons. Meu Deus, meu cachorro. Mande! Tava dormindo. Do tão bonitinho. Então, falando sobre o shire, toda casa tem o shire, tá? E ele é muito bom para guardar os futon. Futon é aquelas camas que os japoneses, aqueles colchão, tá? Colchoado bem confortável, diga-se de passagem para dormir. Então eles estendem no chão, dormem, aí quando acorda eles pegam, dobra aquilo lá, guarda dentro dos shire. Isso é uma mão na roda, né? Que nem aqui no Brasil que a gente tem que desmontar o armário quando faz mudança, não. Lá em toda casa tem um armário, mesmo que seja básico, né? E as casas mais modernas, esses armários são bem mais trabalhados, né? Tem um lugar para você colocar o futon embaixo, tem um lugar para você pendurar as roupas em cima, enfim, dá para guardar qualquer coisa que você queira lá, certo? Então isso é o shire. Frase: Oshire ni futon ga arimasu. Oshire ni futon ga iremasu. Então, dentro desse armário embutido, futon, é o acolchoado deles, animaço, ter, né? Ou seja, tem um futon no armário embutido, tá? É interessante a composição desses kanjis, né? Oshi vem de empurrar, ire de colocar para dentro. Então, tudo que você tem na casa que você não quer amostra, você empurra e coloca lá dentro desse local. Tipo assim, quando você abre a porta, que deve cair metade das coisas. Desse jeito, né? Tá? Desse jeito. Próxima frase. Oshire kara uchujin ga dete kimashita. Oshire kara uchujin ga dete kimashita. Oshire kara, esse kara significa que a partir do armário embutido, ou seja, do armário embutido, uchujin, alienígena, dete kimashita. Ele saiu e veio, tá? Dedo significa sair, Kimashita significa vir. Saiu e veio. Ou seja, um alienígena saiu do armário embutido. Ai, que medo. Um alienígena de 4 olhos. Muito bem. Próxima palavra, 16ª, fica comigo. Faltam só 5 palavras. Hondana, estante de livros. Hondana ni hon ga takusan arimasu. Hondana ni hon ga takusan arimasu. Hondana, estante de livros. Na estante de livros, hon, livros, takusan, muitos, arimasu, ter. Ou seja, na estante tem muitos livros, ou tem muitos livros na estante. Mais um. Hondana ga hon o tabemasu. Hondana ga hon o tabemasu. Agora, Hondana é o sujeito da frase. O que ela faz? Hon, livro, tabemasu, come. Ela come os livros, meu Deus. Estante come os livros. É muito fora da curva isso aqui. Não consegui fazer uma estante comer os livros, né? Mas ela tá com os livros todos com ela, né? Muito bem. Próxima palavra, 17ª. Faltam mais 4. Qual será? Mado, janela.
Mado, janela. Mado kara soto mimasu. Mado kara soto mimasu. Soto significa lá fora. Mado kara, a partir da janela, olhe para fora, pela janela ou da janela. Próxima palavra, Mado kara hoshi ga haite kimashita. Mado kara hoshi ga haite kimashita. Mado kara, a partir da janela, hoshi, estrela, haite kimashita, entrar e vir. Tá certo? Então, uma estrela entrou pela janela. Olha só, a estrela está entrando pela janela. Que estrela fofinha! Fofinha. Tá cansado? Falta só mais 3 palavras. Não vai embora, não. 18ª. Kaidan. Kaidan, escada. Kaidan o orimasu. Kaidan o orimasu. Esse orimasu significa descer de um lugar alto. Kaidan orimasu, desço a escada. Kaidan ni atsuryoku nabe ga arimasu. Kaidan ni atsuryoku nabe ga arimasu. Kaidan ni, na escada. Atsuryoku nabe é panela de pressão. Arimasu é ter, ou seja, tem uma panela de pressão na escada. De que jeito ela fica? Olha, que panela de pressão. Banguela. Banguela essa panela de pressão. Parece mais uma panela de arroz também, né? Enfim. Isso. 19ª palavra. Bedo. Bedo. Cama. Tá vendo em inglês. Bedo de nemasu. Bedo de nemasu. Nemasu significa dormir. Durmo na cama, né? Já sabe, né? Falei algumas vezes nesse vídeo. Partícula D indica onde é realizada a ação. Ação de dormir, no caso, né? E aqui nós temos Bedo ga aruite soto ni ikimashita. Bedo ga aruite soto ni ikimashita. Nós temos aqui agora a cama como sujeito da frase. Por isso nós temos a partícula H. Aruite, andou. Soto, fora. Soto ni, para fora. Ikimashita, foi. Ou seja, a cama saiu andando para a rua ou para fora, né? Para fora. Não, aqui não é rua, não. É fora, tá? Esse desse jeito aqui, ó. Não sei se deu para perceber, mas tem alguns pés embaixo da cama ali. Né? Tem alguns pés embaixo da cama. Por fim, a última palavra. Que bom que você ficou comigo até agora. Merece meus parabéns. Kabin, vaso de flores. Kabini hanaga arimasu. Kabini hanaga arimasu. No vaso de flores, hana, flores, arimasu. Tanto é que se for perceber, é o mesmo kanji, tá? A primeira com a quarta letra é a mesma, tá? Só que tem 2 leituras diferentes, né? Na primeira leitura chinesa, kabin, ou ka. Na segunda leitura japonesa, hana, tá? Tem flores no vaso. E última frase aqui, ó. Kabin ga mizu o nomi hajimemashita. Kabin ga mizu o nomi hajimemashita. Kabin agora é o sujeito da frase. Mizu, água. Nomi, nomo, beber, hajimemashita, começou a beber, ou seja, o vaso começou a beber água. Aí quando ela bebe água, ela fica como? Sim, cheio d'água. Cheio d'água. Tá certo? Que vaso bonito, hein? Vaso muito bonito mesmo. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Oh, louco, quase meia hora, né? Muito obrigado por ter ficado junto comigo. Vimos 20 palavras em quase meia hora, tá? 20 palavras que todas elas são... Elas caem, né? Elas fazem parte do currículo, por assim dizer, da pessoa que se considera ou quer se considerar fluente nível N5, tá? Fluente nível N5 é ótimo, né? Entender o japonês no nível mais básico, que é o nível N5, tá certo? Então, para você que está começando a aprender o japonês e que quer dar um gás no vocabulário, acompanha. Né? Tem toda a aula que eu fizer sobre o vocabulário N5 vai ter 20 palavras. Então, como são 600, é só dividir 600 por 20, são 30 aulas, né? Estou na quarta ainda. Então, tem mais muitas aulas aí que eu vou gravar nesse mesmo esquema. Você está estudando, quer prestar o N5, me acompanha aí, deixa aquele like, deu um trabalhinho fazer isso, mas a gente faz porque a gente quer ajudar os outros, né? E também, não posso ser hipócrita, me ajudar também, né? Porque aí eu divulgo meu trabalho
E quanto mais eu explico mais uma coisa, mais eu entendo, mais eu desenvolvo a habilidade de explicar, mesmo que seja para a câmera, né? É bom treinar para a câmera, né? Em certo sentido é melhor do que ensinar para o aluno, porque a câmera não faz pergunta. Os alunos fazem. Inclusive, tem certos vídeos aqui no canal que eu faço em dúvida dos alunos, ou dúvida que surgiram em aula, né? E interessante, tá? Interessante. São dúvidas que saem dos livros, né? Não são dúvidas que são apresentadas no livro. Cada aluno tem um ponto de vista peculiar, próprio, particular, né? Isso nos ajuda a assim, abrir o leque de considerações e de dúvidas que podem surgir. É muito interessante mesmo, tá? De qualquer forma, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Já sabe o trabalho todo que todos os canais falam aqui, aquele negócio de se inscrever, sininho, like, enfim, compartilhamento, tá? Considere que eu falei tudo isso para vocês, mas acima de tudo, né? Fica com a gente, nos acompanha que você vai aprender japonês aqui, tá certo? Estamos juntos, mata, né? Vamos vinhetar.